Graça e paz. Vamos orar. Senhor, nós estamos contentes em conhecer um pouco mais da Tua Palavra e através da Tua Palavra te conhecemos, os Teus sentimentos, os Teus pensamentos, Espírito Santo, e precisamos que o Senhor nos ensine, nos esclareça e me capacite a transmitir as Tuas palavras, a interpretação correta da Tua Palavra. O Espírito que está atrás da palavra, inspira-nos, nos capacita a entendê-las. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos dar a carta aos Romanos, segunda parte. Eu tinha comentado na vez passada, e eu tenho que... Legal. Segunda parte... Roma, só para vocês se localizarem direito, de Jerusalém ou Israel, do outro lado fica Roma, tá? Então, foi esse percurso da última viagem de Paulo a Roma, quando ele foi preso, tá? Esse resumo é de um escritor chamado Robert Lee, não está editando mais, por isso que eu estou passando para vocês esse resumo bacana do Robert Lee, que ele fez no seminário e como não está sendo editado, eu copiei, tá? Bem, vamos lá. Esse é um breve resumo dos principais itens da carta aos Romanos. Eu comentei na aula passada que a igreja de Roma, naquela época, eles não sabiam como entrava no céu, como que fazia para não ir para o inferno. Então, era uma dúvida... claro que é uma dúvida muito forte, e é por isso que Jesus veio. E uma das pessoas que puderam explicar de maneira... teve uma revelação de Deus acerca disso é Paulo. O apóstolo Paulo, através da carta aos Romanos, ele revelou e mostrou o caminho que o homem faz para chegar um dia no céu e não ir para o inferno. Então, ele dá uma certa sequência, ao longo da carta de Romanos, mostrando esses passos. Vocês vão se identificar com a carta aos Romanos. Por quê? Vocês vão ver que ela bate com a minha vida, com a tua vida. Exatamente o caminho que o Espírito Santo dá para um cristão para chegar no céu, tá bom? Na primeira parte, nós mostramos que o homem sem Deus vai piorar. Ele é chamado de ímpio, ou que não acredita em Deus. A tendência é ele cair em maior e maior imoralidade. Então, a tendência do mundo é que, quanto mais o ateísmo cresce, mais a imoralidade vai crescer também. É isso que Romanos 1 diz. Se a pessoa não acredita em Deus, essa é a natureza humana, ele vai piorar. Depois, nós comentamos que, quando o homem entrega e larga da mão de Satanás e deixa Satanás como, ou seja, despede Satanás da sua vida e aceita Jesus Cristo como seu Senhor, a partir desse dia, e confessando com a sua boca, você recebe o quê? Um novo nascimento, porque o Espírito Santo entra no teu coração, você nasce para uma nova vida. Em que direção? Em direção ao céu. É o primeiro passo. Entregar sua vida mediante confissão. Confissão verbal, que você aceita, você nega o diabo, que era o príncipe da nossa vida, e deixamos Satanás de lado e seguimos a Jesus mediante confissão. Tá? E é o primeiro passo, é o novo nascimento. O segundo passo é você começar a entrar numa igreja, é o batismo nas águas, quando você começa a receber tua certidão de nascimento da igreja. Uma coisa é você nascer, outra coisa é você oficializar o teu nascimento mediante o quê? A certidão do nascimento, tá? Que é o batismo nas águas, tá? Depois começa o batismo no Espírito Santo, que ele cita, o item 4, que comentamos na semana passada aqui, semana retrasada. O Espírito Santo ele vai te ajudar até o resto da vida ao quê? A chegar no céu. Sim, a você crescer. Tanto é que diz que o Espírito Santo tem ele te capacita a crescer. Então, através do batismo do Espírito Santo, ele dá força para você
crescer em Deus. Tá? Então, isso é o papel do Espírito Santo. Tá? Não quer dizer que você é batizado no Espírito Santo, você vira uma pessoa totalmente santa. Não, você está separado sim para Deus. Santificação significa estar separado. Por outro lado, o Espírito Santo vai te ajudar a avançar o seu caminho. Ele vai te ajudar a crescer. O papel do Espírito Santo qual é? Fazer você crescer. Fazer a igreja crescer. Tá bom? É o primeiro passo. Tá bom? Depois, hoje nós vamos ver os homens e os dons, o homem e a santificação, e o homem e a vida eterna. Tá? E esse versículo, vou voltar um pouquinho, Romanos 6:22, eu vejo como um versículo que dá para resumir a carta aos Romanos. Diz assim: agora, libertados do pecado, ou seja, você teve um novo nascimento, tá? E o batismo. Aí eu coloquei lá, você nasceu de novo, no batismo você recebe o certidão de nascimento, e diz assim, mas agora libertados do pecado, primeiro passo, depois, feitos servos de Deus, começa a fase ministerial, você começa a crescer na casa de Deus, você batiza, e você começa a crescer, você começa a descobrir o teu lugar no corpo de Cristo, você começa a trabalhar na igreja, você começa a desenvolver coisas que Deus te capacita, né? São capacitações, e é isso que nós vamos ver hoje, tá? 3. Tendes o vosso fruto, a partir daí, você vai começar a servir a Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Olha, terceira coisa, é o terceiro passo, vai chegar um dia que você vai começar a ser santificado por Deus, em várias áreas da sua vida. Santificado significa, você é um homem separado, uma mulher separada, é diferente, você é o filho de Deus. Você tem a natureza de Jesus Cristo, tá? Uma coisa é nascer, outra coisa é você ter a certidão de nascimento, outra coisa é você crescer, que o Espírito Santo te faz crescer. Chega uma hora que você faz 18 anos, 18 anos é uma força de expressão. Você começa a chegar a um nível de maturidade que nós chamamos de santificação, tá? Depois da santificação que vem a vida eterna. Você percebeu que existe uma sequência? É que a santificação é a parte mais delicada. Não é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é muito legal. Mas muitos param aí. Né? E não dá para ter um trampolim para pular do batismo das águas, pular direto, pular por cima da santificação. Não, existe uma sequência. E assim que a carta de Romanos mostra. Tá? Um parêntese para continuar. Ele estava dando essa sequência, mas a dúvida dos romanos era, e os judeus? O que vai acontecer? Porque tinha muitos judeus naquela época. Né? E a religião judaica era mais forte. Né? E eles dizem, inclusive já comentamos, ele está reiterando agora. Israel será salvo? Paulo responde, assim, pois diz a Moisés, Deus diz, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Ou seja, Deus é soberano, ele diz, eu vou perdoar quem eu quiser, e eu não vou perdoar quem eu não quiser. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus. Deus tem um livre arbítrio. Ele é um Deus vivo e ele é misericordioso, sim, mas é um Deus justo. Ele está vivo hoje? Sim. Uma vez eu estava conversando com um irmão, eu disse para ele assim, falando sobre a soberania de Deus. Deus é tão vivo que se Ele quiser que eu vá para o céu daqui 5 minutos, Ele decide. E se Ele mudar de ideia, quem que vai mudar a cabeça de Deus? Porque Ele é Deus. E se Ele quiser mudar de ideia, Ele é Deus. Né? Até o homem muda de ideia. Deus não pode, Ele é soberano. Ele faz o que Ele bem entender. Se quiser parar com a pandemia no mundo, daqui a um dia, Ele faz. Ele pode, Ele pode. E se Ele quiser endurecer alguém, Ele endurece. Olha que delicado, hein? Se Ele quiser endurecer um crente, Ele endurece. Ou se Ele quiser endurecer um descrente, Ele endurece. E se Ele quiser perdoar, Ele perdoa. Se Ele não quiser, Ele não perdoa.
Que coisa. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Essa é a soberania de Deus, ele diz. Israel, em relação a Israel, se eu quiser salvar alguns, eu salvo. Se eu não quiser salvar alguns, não salvo. Deus faz o que ele bem entender para quem ele quiser. Reiterando, ser judeu salva? Só Jesus salva. Independente da nacionalidade. Paulo diz assim, porque não tem diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o judeu quiser ir para o céu hoje, depois de Jesus, ele tem que entregar sua vida para Jesus. Mas sendo judeu não vai ser salvo do inferno? Não, ele precisa aceitar Jesus como seu Senhor. Tá? Depois de Jesus, não tem diferença entre judeu, grego, gentil. Tá? Todos precisam confessar Jesus Cristo. Mas eu vim de uma linhagem nobre. Não adianta. Você precisa se humilhar, entregar sua vida a Jesus. Aí você começa a direção correta. Qual é? A direção do céu. Eu tenho que batizar? Sim, eu passo. Tá? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sim, se você crê na palavra de Deus na Bíblia, a fé salva. Sim, a fé na palavra do Senhor. A fé em confessar. A Bíblia diz, confessa pela boca. Você crê nisso? Creio. Então você confessa. Isso vai ajudar a tua salvação? Não, é primordial. Se a Bíblia diz que o batismo é essencial para você, e se você crê nisso, isso vai te ajudar? Claro. E a fé pode crescer? Claro que a fé cresce na medida que você ouve a palavra de Deus e você pratica. Tá? Não adianta só ser ouvinte, não. Tem que ser ouvinte e praticante. Está escrito que é importante o batismo? Sim, então batiza. Está dizendo que o batismo do Espírito Santo faz crescer? Sim, então seja cheio do Espírito Santo. É assim. Tá? Ele mostra outro modelo. Eu fiz um enxerto de uma planta aí. Se vocês estão vendo uma... isso é botânica, né? É botânica? É botânica. Né? Você pega está enxertando uma planta numa outra. Você parece que amarra, é assim que Jesus fez conosco. Nós não tínhamos nada a ver com Jesus Cristo. A tendência nossa era o quê? Pecar, porque nós não criamos em Jesus. Mas, de repente, entregamos a nossa vida com Jesus. O que ele fez? Botou o Espírito Santo. Ele começou a te amarrar dentro da igreja. Ele te enxertou no corpo de Cristo. Você começou a mudar, você começou a receber a seiva, que é o Espírito Santo na tua vida, você começou a mudar de sentimento. Você tinha alguns sentimentos antes que mudou, porque o Espírito Santo enxertou o Espírito, você foi enxertado, de repente a tua fisionomia emocional muda. Né? E por isso que ele diz, se alguns dos ramos foram quebrados e tu sendo sambujedo fosse enxertado em lugar deles, efeito participando da raiz e da seiva da oliveira. Ele diz, os judeus originalmente teriam que fazer esse papel. Por outro lado, em Cristo, o que ele fez? Ele fez com que o gentil, eu e você, fôssemos enxertados em Cristo. Tínhamos direito? Não, mas através de Cristo ele deu esse direito. Ele forçou a barra e te colocou na igreja. Ele forçou a barra e um dia você vai ficar igual à natureza de Cristo. Tá? É isso que ele está comentando, o que acontece nessa caminhada com Jesus Cristo. Mas Deus tem um plano futuro para Israel? O que vai acontecer com Israel? Paulo responde. Olha, voltando um pouquinho. Jesus, ele não jogou leve com os judeus, não, tá? Ele diz assim, Paulo diz, se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, teme que não te poupe a ti também. Ou seja, não abusa da misericórdia e soberania de Deus, não abusa. Deus cortou Israel, não pense que Deus não possa cortar também muitos da igreja. Do tipo, não brinca com a soberania de Deus. Ele decide o que ele quiser. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus.
Deus é bom, mas considero que ele também é severo, não se brinca com Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, se você se mantiver firme em Cristo, tá? No corpo de Cristo. Né? Não estou na igreja. Meu caro, enxertar é no corpo de Cristo. Se você está fora, você está saindo da seiva. Tá? Como é delicado isso. Não é só ouvir a palavra, hein? Ouvir a palavra não é fé. Isso te ajuda. Quando diz ouvir a palavra, é ouvir e praticá-la do jeito que ela está. Aí você cresce. De outra maneira, tu também será cortado. Olha só, hein? Não abusa, hein? Israel brincou comigo, eu cortei. Paulo diz, né? Deus cortou. Então, igreja, não abusa não. Porque Deus cortou original. Né? Com Deus não se brinca nunca. Né? E depois ele continua. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Por causa da dureza dos judeus, felizmente e infelizmente, isso ajudou com que os gentios se convertessem. Deus deu um chega para lá, Deus deu um chega para lá para os judeus e isso permitiu que os gentios se convertessem. Tá? Mas ele chama de plenitude dos gentios. Existe um período chamado graça, que Deus está dando chance para os gentios, do tipo, japoneses, descendentes italianos, descendentes de toda raça que não seja judaica, se converterem. Existe um período, sim. Isso vai se fechar? Ele diz que tem um plenitude dos gentios, mas ele diz que vai chegar um dia que todo Israel será salvo. Vai ter o tempo deles também. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Essa era a minha aliança com eles. Quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Deus ama a Israel de uma maneira especial. Paulo diz. E porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Aqui não fala de dons ministeriais, está falando dos israelitas, tá? Que tem algumas coisas que está no coração de Deus que Deus diz, eles vão ser salvos de alguma forma. Tá? Quando? Depois a gente vê em Apocalipse. Tá? Interessante, hein? Vai ter o tempo, tem um tempo dos gentios, mas vai ter um tempo que Deus vai concentrar a atenção também sobre Israel por um período. Aí é questão escatológica, tá? Mas que está escrito que Paulo diz, eles vão ter uma chance. Tá? Não sei quando. Vamos voltar. Eu falei de ter a certidão do nascimento, batismo das águas, batismo do Espírito. Voltando, depois você começa a atuar e descobrir o teu lugar no corpo de Cristo. Rogo-vos, voltando, o homem e seu ministério. É o passo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifícios vivos, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você sabe como que a gente cultua a Deus? Através do seu corpo, do seu tempo, do seu dinheiro. Aliás, você sabe que tem gente atrás do som aqui, tá? A Jaça, que sempre faz o chá com limão, muito bom. Hoje está o Fernando aí, que vem lá de uma outra cidade para nos ajudar. O Marcelo Melro, hoje está o Luan também, está querendo aprender o negócio aqui, é difícil. Mas você sabe que isso é uma maneira de servir a Deus? De cultuar a Deus. Você sabe que você está louvando a Deus e adorando a Deus através do seu tempo e de você estar apertando o botão. Eu estou dando aula, tá? Eu apareço mais. Mas o importa é o que Deus está olhando. Às vezes Deus está enxergando mais quem está na porta, porque está louvando a Deus,
Agora, claro, se a pessoa estiver fazendo de má vontade, não está louvando a Deus de jeito nenhum, tá? Se a pessoa estiver fazendo de má vontade, isso, já pensou um culto? A gente cantando a Deus e no coração está xingando? Meu Deus, é isso. Culto a Deus não é só cantar. Culto a Deus não é só pregar. Culto a Deus não é só... Também faz parte ouvir a palavra, mexer no som. É um privilégio, porque você está cultuando a Deus. É o que está dizendo. Apreendam os vossos corpos como sacrifício vivo, que é você. Né? E outra, não se conforme com esse mundo. Não faça com o padrão desse mundo. A gente não está aqui como uma empresa só para ganhar Ibope. Não, de jeito nenhum. Não sejam assim, por vaidade, mas sede transformar pela renovação do vosso entendimento, através da palavra, né? Para que experimenteis, no fim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, primeiro, adore a Deus através da sua vida, do seu tempo. Deus, quando você é batizado no Espírito Santo, Deus te coloca em alguma atuação na igreja. Seja atuante, porque isso é um culto a Deus. Você está adorando a Deus através da tua ministração. Deus vai te dar um dom para fazer alguma coisa. Eu tinha um dom durante 10 anos, eu tive o dom de arrumar cadeira. Tá? Meu dom era arrumar cadeira na igreja, durante 10, 15 anos. 10 anos, no mínimo. Era cantar? Não, nunca me chamava nada. Né? Era para pregar? Também não. Era arrumar cadeira. Né? E olha que tinha 3 cultos por dia, hein? E naquela época desarrumava o cadeiro toda hora. Arrumava, desarrumava, arrumava. Bom, era uma maneira que eu cultuava a Deus. E sejam transformados por Deus nesse período através da palavra de Deus. Outro termo que ele usa, conheça a graça ou o dom derramada em você. Você sabe que graça também tem significado? É uma capacitação. Graça tem vários amplo significado. Um dos significados é a capacidade que Deus dá para você, depois que você se converte, a servir a Deus. Né? Alguns servem a Deus no computador, eu sou muito ruim. Né? O pessoal é muito bom aí. Né? Não, o pessoal é muito bom. E quando eles erram, é culpa do computador, vai. Né? Graça que é derramada. Assim que nós somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferente de Deus, segundo a graça que nos é dada. Deus dá graça para alguns para profetizar. Né? Tem outros que têm graça de ter um ministério na igreja. O que é ministério? É fazer o chá. Ministério significa servir, mexer no som. Hoje nunca foi tão importante o papel do pessoal do som, mas nunca foi tão delicado isso. Né? Nunca foi tão importante fazer chá com limão, porque ela é antiviral. Né? Benção, né? E é gostoso. Então, ministério é isso, tá? Seja ensinar, seja exortar, ou seja repartir. Tem pessoas que receberam e cultuam a Deus. Só o fato de dar. A gente está distribuindo cesta básica. Bom, graças a Deus, se você precisar, você fala com um dos pastores, que a gente vai providenciar. Mas graças a Deus, nós entregamos assim centenas especialmente ano passado, centenas e centenas de cestas básicas, doadas pelo próprio povo, graças a Deus, né? Graças a Deus o pessoal dava mesmo, sabe? Esse ano eu perguntei e o pessoal disse que na nossa igreja não está precisando, são muito poucas, né? Mas, graças a Deus, porque a maioria está empregado. Mas se você está precisando, eu acho que muitos têm se chamado de repartir aquilo que tem, tá bom? Aquele que preside, aquele que usa de misericórdia, outros que são conselheiros, outros que louvam, outros que servem a Deus na música, façam como cultuando a Deus. Deus está olhando o coração. Não fazer porque está fazendo, tem que fazer. Isso é religiosidade. Então, reflita
Cristo através do seu serviço. Você sabe que você pode refletir Jesus Cristo através do seu serviço? Às vezes, alguém que está na portaria mostra mais de Cristo que, às vezes, um cântico. Tá? Esse é o conceito de graça. Você reflete a graça de Deus. Às vezes, Deus te deu uma graça para refletir a Ele, porque é como fosse Ele estando na porta. Você tem que refletir Cristo, como que Deus agiria se Ele estivesse no som. Como Ele agiria se Ele estivesse na portaria. É isso que Ele está dizendo, graça é isso. Alguns são capacitados, recebem capacitação de Deus para o quê? Transmitir Cristo através da sua atitude. Ou seja, as minhas atitudes seriam as mesmas que Jesus teria aqui na terra. Então essa graça Deus dá para alguns, para todos os seus filhos. E descubra o seu. Tá? Como que eu vou refletir Cristo? Na cama não dá, tá, gente? Tem que estar no meio do povo de Deus servindo, tá? Sexto, estou terminando a carta aos Romanos. Os homens dão sexto. Antes do homem da vida eterna, existe o homem e a santificação, o batismo do Espírito, ou chamamos também batismo do fogo, tá? Vamos falar sobre a santificação. Começa a fase de santificação. Eu vou ler, está em Romanos 12, tá? O amor não seja fingido, aborrecer o mal, pegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Honre um ao outro. Não seja vagaroso no cuidado, não deixe para amanhã. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades. Se precisar, a gente tem que ajudar. Seguir a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que... E não amaldiçoeis. Na igreja não se fala mal um do outro? Não, não deveria. Tá? Faz parte da santificação? Sim. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com... Não está dizendo alegrai-vos com os que choram e chorai com os que se alegram. Não é isso. E abençoai aqueles que... Ah, não, a pessoa me fez muito mal, eu quero mal para ela. Gente, não é assim na casa de Deus. É chamado de santificação o quê? O relacionamento na igreja também tem que ser de acordo com a cabeça de Cristo. Jesus não agiria assim. Faz parte da santificação o quê? Relacionamento na igreja. Por isso que muita gente para no meio, porque vai se deparar com esse problema. Não, eu quero que a pessoa se dê mal mesmo. Gente, isso daí está fora da santificação. Você vai barrar a tua vida. Vai barrar a minha vida se eu tiver sentimentos ruins no relacionamento da igreja. Mas na igreja tem problema. Claro, tem eu e você, somos problemas, gente. E é na igreja, o relacionamento da igreja, que é a santificação na prática. Santificação não é ficar sozinho dentro de casa, não, eu sou santo, ou ficar em casa, não vou pecar. Não, não é isso não. Você não vai glorificar a Deus se você estiver só em casa e não estiver servindo os irmãos. Você não está cultuando a Deus. Cultuar a Deus é servir aos irmãos. É uma demonstração que você está cultuando a Deus. A gente pensa que cultuar é só ir no culto uma vez, de vez em quando. Não é assim, não. Cultuar a Deus é você se apresentar como sacrifício vivo, ou seja, você servir a Deus. Você tem que descobrir o teu lugar no corpo de Cristo, a gente já falou. E outra, aí começa uma fase mais importante da tua vida, que antecede a vida eterna, qualquer santificação. Aí começa o problema de relacionamento. Na verdade, a gente fala problema, porque muita gente está fora da igreja por causa disso. Não tolera, não quer servir, cansou de ajudar os outros, não quer abençoar, não quer se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Continuando. Sejam unânimes, muita divisão na igreja, e aqui está dizendo, vamos, mesmo casamento, tá, gente? Sabe por que tem muita separação? Porque ninguém cede. Muitas vezes ninguém cede, o casamento tem que ceder, um tem que ceder um pouquinho, o outro vai ter que ceder, até se tornem unânimes. Tá? E na igreja é a mesma coisa. Nós viemos com um montão de ranço do mundo, a gente tem que recuar. A Bíblia diz umas coisas, a Bíblia não vai recuar.
A Bíblia não vai recuar. Você tem que se adequar ao que a Bíblia diz com o que Jesus diz. Tá? Jesus é bem flexível, ele tem paciência contigo e comigo. Tá? Ele sabe que a gente entra ruim na igreja, com gênio ruim. E ele vai ter que... Ele está se relacionando contigo. Ele tem paciência contigo, tenha paciência com os outros também. Seja unânimes entre vós, não seja ambicioso, as coisas altas, seja humilde. Ninguém devolva mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, tenha paz com todos. Para de brigar. E se brigou, reconcilia rapidinho, não tenha esse problema. Gosto desse, não gosto daquele, não vou com a cara desse, não vou com a cara daquele. Gente, isso não é corpo de Cristo, tá? Mas eu tenho que passar por isso. Isso daí se chama santificação, ou que relacionamento dentro da igreja. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Tá? Continuando. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Puxa a vida, hein? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Puxa, mas isso é injusto. Sim, injusto, a justiça humana é como trapo de imundícia, né? E a gente tem que aprender que a justiça de Deus é diferente da justiça humana. Tudo isso que a gente comentou é relacionamento na igreja, relacionamento humano. É onde muita gente para e não suporta os defeitos dos outros e nem os nossos próprios defeitos. E a gente tem que conviver e tem que aprender a ser tratado e ser transformado. Temos que ser transformados, tá? Não é só servir a Deus, não, hein? Tem que servir a Deus e ser transformado. Outra coisa de relacionamento, outra coisa que faz parte da santificação Romanos 13 diz, Paulo diz, o relacionamento com a autoridade faz parte também da santificação. O teu relacionamento correto com a autoridade faz parte da santificação. Também as autoridades governamentais. A gente tem que evitar demais para falar mal de nossas autoridades. Independente se você é a favor ou contra, tá lá, direita, esquerda, tanto faz. Mas nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos somente orar por eles. Tá? Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Deus nos agrada que nós tenhamos problema com a autoridade. Se você teve problema com pai ou mãe no passado, em Cristo nós somos transformados, porque em Cristo temos um novo Pai, que é o próprio Deus. A gente não pode ter problema mais com a autoridade depois que a gente se converte, tá? Quando nós temos algum problema de autoridade, sabe o que Deus pensa? Sabe o que Deus lembra quando você tem problema com a autoridade? Ele lembra de Lúcifer. Lúcifer foi problema de rebelião à autoridade. Então, cada atitude rebelde, Deus lembra do quê? Lúcifer, tá? Então, quando existe um problema com a autoridade, faz com que Deus se lembre do quê? Rebelião de Lúcifer. Ele lembra de Saul, ele lembra de Israel no deserto, que eles perturbaram a beça a Moisés e a Deus, por causa das suas rebeliões, tá? E falando de submissão ou respeito, a gente tem que ser total, tá? Mas a submissão não quer dizer obediência. Lógico que se o governo pedir para a gente negar a Jesus, nós vamos desobedecer. A obediência é relativa, mas submissão é total, tá? A gente tem que aprender a ser submisso às nossas autoridades, pais, mães, chefes, e etc. Também o governo, tá? Então, obediência relativa. Se alguém te pedir para fazer uma coisa errada, é lógico que você não vai fazer, mesmo que seja uma autoridade. Uma vez, meu pai é falecido, ele pediu para... Eu atendi o telefone, ele disse que eu não estou. Olhei para ele e falou. Eu te respondi, com jeito, achei que ia dar uma bronca. Falei, eu não vou mentir, né? Ao invés dele me dar uma bronca, ele ficou extremamente constrangido, deu uma risada e... Deixa eu ver. Eu não lembro se ele atendeu, tá?
Só falei que ele estava ocupado. Não, ele não queria, não queria atender alguma coisa. Eu só não menti, tá? Só sei que eu não menti. Eu só era criança, mas eu já era cristão. Minha adolescência, quer dizer. Caráter também fala... santificação também fala de relacionamento da igreja, autoridade e caráter. Seja honesto. Tá? Em todas as áreas, financeira, também de comida, até comida, hein, gente? Andemos honestamente como de dia, e não fazer como de noite. O que significa isso? De noite a gente faz as coisas escondidas. De dia a gente faz as coisas às claras. Então que a sua vida, todo mundo possa ver. Todo mundo possa ver aquilo que você faz, ou aquilo que você vive. Que você não precisa esconder nada de ninguém. Tá? Glutonaria, bebedeira, uma vez, eu vi um crente se encontrando com outro crente, e a pessoa estava com um copo de bebida alcoólica na mão. Ele quase coloca o copo dentro do bolso e não sabia o que fazer com o copo, sabe, gente? Então, não que isso a gente botou uma regra, não, é que se tudo aquilo que a gente tem que se esconder, isso é andar na escuridão, tá bom? Nem dissoluções. Dissoluções significa rompimento de compromissos. Nem contendas e inveja, mas ser vestivos de Jesus Cristo, não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Você tem alguma fraqueza? Tem que ser tratado no seu caráter. Tá? Isso significa, por isso que Romanos 12:1 diz, a gente tem que servir a Deus e, segunda coisa, ser transformado. Tá? Depois disso, ele diz as áreas que precisam ser transformadas aonde? No relacionamento da igreja, você vai ser transformado. Para Deus te transformar, sim, você vai ter que ser transformado em relacionamento com autoridades. Você vai ter que ser transformado também nos relacionamentos, nos sentimentos pessoais, de características que você tem, fraquezas que você tem, seja na área de glutonaria, bebedeira, desonestidade, em coisas assim que são pecaminosas, ou algum vício, tá? É o que a gente está sendo transformado, tá bom? Significa santificação. E sem isso antecede a vida eterna, faz parte. Né? Então, muitos param por aí, dizendo, eu não quero parar com esse vício, eu não quero parar de ganhar dinheiro dessa forma, eu não quero parar de fazer aquilo outro, alguma desonestidade, não quero abandonar meus pecados. Gente, seguir a Jesus, Paulo está orientando, é assim que se faz. Ele está dando a receita, tá bom? Mais uma coisa que faz parte da santificação. Também está falando de relacionamento, tá? Tolerância com os fracos da fé. Você diz, quem são os fracos da fé? Né? Quem são eles? Naquela época estava tendo alguns problemas doutrinários judaizantes, mistura de religiões. Até alguns com problemas de comida, né? Porque não posso comer isso, não pode comer aquilo, crente não come isso, crente não come aquilo, crente não bebe isso, crente não bebe aquilo. Né? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebi não em contenda sobre dúvidas, porque um que pode se comer tudo, outro que é fraco, come legumes, o que come, não despreze o que não come, o que não come, não julgue o que come, porque Deus os recebeu por seu. Ou seja, tem pessoas que vão consideradas fracos na fé. Tá? Quem tem muita crise em relação a essas... eu vou chamar de picuinha, tá? Mas tem pessoas que diz assim, não, eu sou crente, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Nós não vamos brigar não, tá, gente? Não é por causa disso que você vai brigar com o teu irmão na igreja, não. Tá? E nem vai afrontar. É isso que ele está dizendo. Né? Tem pessoas que talvez tenham problemas de doutrinária em outros aspectos. Nesse aspecto de alimentação e também tem um aspecto de dias da semana. Tem gente que diz, não, eu preciso guardar de qualquer jeito domingo. Domingo não posso trabalhar, domingo não posso fazer isso, é do Senhor. Outros dizem, não, meu dia é sábado.
Outros dizem que é sexta-feira, né? Bom, gente, o que Paulo diz? Um faz diferença de dia de outro, outro dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente, ou seja, fica na sua. Aquele faz caso do dia, para o Senhor faz. Se você está fazendo para o Senhor, continua fazendo para o Senhor. Se Deus te pediu guardar o domingo, guarda se você quiser. Se você quiser guardar o sábado, guarda se você quiser. Mas faça para o Senhor, entendeu? Mas isso não vamos usar como doutrina para a igreja. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Se você não come carne de porco porque você acha que é pecado, então não come. Tá? E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Se você está achando que está glorificando a Deus nisso, você continua fazendo. Tá? Se glorifica a Deus, se acha que tem que guardar, tal, faz, mas isso daí não é uma coisa primordial para nós, tá bom? Contanto que você faça para o Senhor. A prioridade na nossa igreja, ou a igreja de Cristo, ou a igreja de Roma, ele diz, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece. Gente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele diz, se você vai criar problema por causa de uma comida, ou por causa de alguma bebida, então não come. Não tem regra. Não é que é proibido. Não, se o teu irmão vai se ofender, não come. Se o teu irmão vai se ofender porque você vai beber alguma coisa, não bebe. Pronto. É isso que ele diz. Faz por amor. É por amor mesmo, para você não criar dor de cabeça, para você não criar ambiente ruim. Tá? Seja tolerante e facilitador do crescimento do teu irmão. Tá? Nós que somos fortes, o que é forte? Mais maduro. Se você tem essa maturidade de ter jogo de cintura, de não criar problema por causa dessas coisas, suporte as fraquezas dos fracos, porque na igreja você vai ter um montão de problemas, de pessoas com problemas de picuinha, tá? Isso vai ter. Né? Isso vai ter. Nós não estamos na igreja no relacionamento na igreja, a gente não está lá para que os outros agradem a nós, mas sim nós agradamos os outros para não criar problema. Vamos facilitar para que o outro cresça. Não impedir que o outro cresça por causa de algumas situações pequenas. Né? Não precisamos ser, como se diz, intolerantes. Né? Isso... Às vezes a gente quer que o outro faça aquilo que você quer, porque você acha que quer. Isso é uma vontade própria, é gênio forte. Não, seja mais tranquilo, seja santificado. Crente maduro não é assim. Se você nota que o outro é mais desequilibrado, o que você vai fazer? Você seja tolerante. Quem é maduro, santificado, você que já passou por isso, você que tem um coração mais equilibrado, ajude o outro. Se todo mundo for fraco, vai ter muito quebra-pau na igreja. Tá? Mostra que a igreja é fraca, intolerante, tá? Imatura, que precisa passar por santificação. Tá? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Vai edificar você brigar? Não. É claro que se ele quiser adulterar, você vai dizer, claro que não. Né? Você não vai dizer, amém, irmão, vamos facilitar teu caminho. Que nada, você está facilitando o caminho dele para o inferno, entendeu? Não é isso. Não é isso. São picuinhas que eu estou dizendo. Recomendação final que ele está dando, uma das últimas recomendações que fazem parte da santificação da igreja de Roma. E depois disso ele diz, bom, vamos para a recomendação final. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desvia deles. Esse pessoal atrapalha demais. Né? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a si mesmos, ao seu ventre. E com suas palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Dos imaturos. Se é uma igreja imatura, então, gente, vai enganar meio mundo. Tá? Então, ele diz,
Não fique próximo àqueles que causam dissensões e escândalos. Deixa lá. Não se envolva em briga, não se envolva em divisão. Não se envolva em fofoca. Tá bom? Seja santo na doutrina. Seja como Jesus na doutrina, tá bom? Faz parte da santificação. Eu vou fazer um resumo da santificação, que é tão importante, né? Vocês veem que é a parte onde a maioria trava aí, hein? A maioria está fora da igreja por causa disso, hein? Não é porque foi batizado no Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo é uma festa, né? O que não é festa para muita gente é quando a gente se depara, quando a gente precisa ser transformado. E a gente nota e percebe isso quando? Quando as pessoas conhecem o nosso defeito. Quando a gente conhece o defeito do outro também. A gente se esconde e fica com vergonha. Não, a gente tem que ser transformado. É na igreja que a gente está transformado. Seja alguém que une e seja honesto com todos. Isso daí é sobre santificação. Seja uma pessoa que une e que seja honesto com todos. Não seja vingativo nem faça partidos. Respeite autoridades, né? Então, seja do bem. Tenha o caráter transformado. Você precisa ser transformado no seu caráter, tá? Isso demora, tá? Demora, né? Se você tem um defeito, você sabe que é difícil. Ah, mas o meu irmão, eu vi o defeito daquele irmão. Tudo bem, mas você também tem. E cada um seja transformado, não seja xereta de saber do defeito do outro. Mas ele tem título, né? E daí, gente? Tá? Nós somos corpo de Cristo, somos irmãos, tá? Por isso que tem pastores, diáconos, tem um pool de pastores que um vai ter que ser apoio do outro. Não apoio do pecado, não. Tem que ser irmão. E tem que ter paciência. Se Deus tem paciência contigo, por que ele não pode ter paciência com os outros? Deus está, às vezes, fica 20, 30 anos tolerando tua vida, a minha vida, o meu defeito. E você não pode tolerar um ano do defeito do outro, né? Assim Deus é. Tá? Seja tolerante com os irmãos nas suas fraquezas emocionais e espirituais. Vocês viram que está escrito, né? Ajude o seu irmão a crescer, facilite, não complique a vida do seu irmão, tá? Não complique a vida dele. Se ele quer crescer, se ele quer se transformar, deixa ele. Melhor ainda, ajuda. E fique sempre longe de divisões doutrinárias. Se tiver bagunça doutrinária, fica longe, né? É fria na certa, né? Isso tem esfriado nações até. Isso quebra uma igreja também, né? Deixa eu ver. Não acabei ainda. Isso eu falei o resumo da santificação. Agora eu vou falar do caminho para ir para o céu, que é a carta de Romanos. Eu vou retomar agora, fazer o resumo geral daquilo que a gente aprendeu até agora. Primeiro, confesse verbalmente Jesus como seu Senhor. Se você confessar, aliás, praticamente todos confessaram já Jesus como seu Senhor, Ele sendo Deus na sua vida, Ele sendo chefe na sua vida, Ele sendo o primeiro no trono da sua vida. Quando você diz Senhor, Ele está no trono da minha vida. O que Ele disser, eu faço, né? Depois disso, o Espírito Santo entrará no seu coração. É quando você tem um novo nascimento. Depois do novo nascimento, você oficializa no cartório do céu, tá? Você tem que ter o certidão de nascimento através do batismo nas águas. Você começa a iniciar sua iniciação na tua vida na igreja. Você entra na igreja. Você é enxertado na igreja através do batismo nas águas, tá? E o batismo do Espírito Santo, que serve? Ele te ajuda, te dá um início ao teu crescimento espiritual. O Espírito Santo entra com tudo para você crescer, para você chegar até o fim. Ele vai fazer isso, tá bom? Ele vai te encaixar nos dons, ele vai te capacitar em coisas que você nunca fez fora da igreja, você vai fazer. Tem gente que nunca cantou na igreja, vai começar a cantar. Tem gente que nunca ensinou, vai começar a ensinar. Tem gente que sempre teve medo de tudo, vai começar a expulsar demônio na igreja.
Tem gente que sempre tem medo de sangue e, de repente, vai sarar um montão de doentes. Né? O Espírito Santo que faz isso. E os dons começam a aflorar na sua vida e você começa a descobrir seu lugar no corpo de Cristo. Quarto passo. Né? É assim que acontece, tá? Depois disso, e nesse ínterim, o Espírito Santo começa a te limpar. Como? Você entra no outro processo chamado santificação, alguns chamam de batismo do fogo. Aí vem a santificação da igreja. Você começa, no primeiro ano, você acha mil maravilhas, abraça todo mundo, beija todo mundo, aí você começa a jogar futebol com a pessoa, você vê que a pessoa xinga, né? E é corintiano e você é palmeirense, né? E é uma força de expressão. Aí, de repente, você começa a enxergar que ele tem defeito. E ele também começa a enxergar que você também tem defeito. E aí começa. Ou briga, ou ora por ele, para Deus o Espírito Santo tratar com ele, e que você seja uma bênção para ele, e ele vai orar por você, para você ser transformado, para aquele problema ser sanado na tua vida. Tá? Assim começa o relacionamento. Né? E de amigo você começa a se tornar irmão. E quando você está com muito tempo de irmão, o pessoal briga um pouquinho mais, tá? Porque tem muita liberdade. Começa a ter muita liberdade. Aí começa outra fase. Você tem que ter maturidade para se relacionar dentro da igreja. Igual casamento. Casamento, no meu modo de pensar, quanto mais o tempo passa, mais você ama a tua esposa. Esse é o meu modo de pensar. E é a vida normal. Quanto mais você convive, mais você gosta, mais você ama. É assim que funciona. É o corpo de Cristo. Tudo bem que às vezes você pode errar um pouquinho com o teu irmão, tua irmã, você vai ver problemas, tropeços, mas como é teu irmão, tua irmã, você não vai jogar pedra não, você vai querer o quê? A restauração dele. Por quê? É teu irmão, comprado pelo sangue de Cristo. Você quer que ele vá para o inferno? Não. Então você vai ajudar, porque é teu irmão. Esse é o amor de Cristo dentro da igreja. Hein? É assim que Jesus faria? É assim que Jesus faria. Por isso que Paulo escreveu Romanos. Aí vem a santificação da igreja, aprendendo a se relacionar com os irmãos fracos e fortes. E sendo tratado especialmente quando Deus começa a tratar no seu caráter, aí que pega, tá? E outra, se você for até o fim, aí você vai para o céu. É isso aí. Depois vem a vida eterna, conforme Romanos 6. Que processo, hein? Paulo deu a receita. Paulo deu a receita, tá? É por isso que Jesus falou um dia, né? Dá para entender. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Não é à toa que Jesus ensinou isso, né? Em poucas palavras, ele ensina toda a carta de Paulo, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Não dá para pular etapas, tá bom? É uma carta legal, gente. Deus abençoe. Acho que acabei, hein? Peraí. É só. Deus abençoe a todos, tá bom? Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos continuar a aula de Isaías, a aula do profeta Isaías. Na aula passada, né, foi a aula 2, hoje é a aula 4. Nós chegamos, eu passei mais ou menos por esse slide e passei um pouco rápido, né, eu acabei me demorando mais do que eu gostaria naqueles primeiros slides, né, explicando ali o ministério do profeta, onde estava o livro do profeta Isaías, né, contextualizando, mas é importante também para que os irmãos consigam entender, e porque agora, né, como nós vamos estudar os livros dos profetas maiores e depois os profetas menores, é importante os irmãos entenderem, né, olha, eles estão inseridos no meio das histórias dos reis, por que eles estão lá, o que eles estão falando, qual é o pecado do povo, qual é o recado de Deus para o povo, para o rei, para o sacerdote, quais são as profecias que já se cumpriram, quais faltam ainda se cumprir, tá bom? Então, nós vamos ver isso daqui para frente nas próximas aulas. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, ao mesmo tempo, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus, nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, a visão do apóstolo João, ele vê o Cordeiro de Deus que foi morto, né, mas o anjo fala para ele assim, olha,
não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá que venceu, ele é digno, né, para tomar o livro da vida das mãos de Deus Pai e lhe desatar os selos. Mas a hora que João olha, ele vê o Cordeiro de Deus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus e, ao mesmo tempo, é o leão da tribo de Judá. Então, eu também comentei na aula passada, né, que o principal problema que Jesus desceu do céu para resolver foi o problema do pecado, que causa separação entre o homem e Deus. Então, Jesus não veio, né, na sua primeira vinda, ele não veio como leão, ele veio como cordeiro, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ia ser difícil eles crucificarem o leão, tá bom? Porque o leão é meio bravo, o leão é meio feroz, mas o cordeiro ele é manso. Eles conseguiram amarrar o cordeiro, eles conseguiram crucificar o cordeiro, né? Não que Jesus tivesse lutado contra eles de forma alguma. Jesus falou assim: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, né? Porque essa era a vontade do Pai. Então, primeiro Jesus veio como cordeiro para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade, para morrer na cruz por nós. Então, Isaías viu o Cordeiro de Deus, né? Isaías 52, a partir do versículo 13, fala assim, profetizando: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isso é, Jesus foi espancado severamente, né, pelos guardas, né, romanos, pelos judeus, e de forma injusta, obviamente, né? Então, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isso é, os gentios, né, aqueles que não eram do povo de Israel, eles ouviriam depois falar sobre Jesus, eles creriam em Jesus Cristo e ficariam admirados, né, que isso aconteceu com Jesus. E Isaías pergunta, ou Deus, né, Isaías pergunta assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Depois eu vou voltar nesse versículo mais para frente, tá bom? Então, esse versículo é uma das profecias que explica a incredulidade dos judeus com relação a Jesus Cristo. E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, né, perante Deus, e como raiz de uma terra seca, isso é, não tinha beleza, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isso é, Jesus não tinha aparência nem formosura. Né, se alguém olhasse para Jesus Cristo, ele não era alguém que chamava atenção, por exemplo, como o rei Saul, né, que era o mais forte, o mais alto, né, as pessoas mais altas de Israel nos dias do rei Saul batiam nos ombros dele. Jesus Cristo não era assim. Ele tinha uma aparência comum. Certamente ele não era belo fisicamente, né, mas a beleza de Jesus Cristo ela é toda interior. Né, naquele momento ele não tinha beleza exterior alguma, né, ele devia ser uma pessoa extremamente comum no seu aspecto, né, ou talvez até alguém cujas feições, alguém fala assim: puxa, ele é feio fisicamente. Né? Talvez alguém pudesse até dizer isso, mas Jesus não veio para ser bonito. Jesus não veio para ser chamativo, né, pelo seu porte, pelo seu filho. Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio para que as pessoas olhassem para dentro dele, né, não para o seu exterior. Óbvio que Jesus Cristo é lindo, Jesus Cristo é maravilhoso, né, as pessoas que têm visões de Jesus Cristo ficam admiradas, né, da sua beleza, mas naquele momento, né, fisicamente, não havia nele nem beleza, nem formosura, nem nada que nos agradasse, tá bom? Então, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aqui está falando literalmente, né, que ele foi perfurado. Né? Então, nós entendemos, né, nós olhando hoje, né, o que aconteceu com Jesus, e conhecendo também o Salmo 22, onde Davi profetiza, né, transpassaram minhas mãos e os pés, nós entendemos que aqui ele está falando que ele seria perfurado pelos cravos ali na cruz. Ele foi perfurado pelos cravos ali na cruz pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por que que ele morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, fica muito claro, esse capítulo de Isaías 52, Isaías 53, é um escândalo. Né? Assim, como diria o pastor Jamês, são coisas assim, que estão claramente escondidas ali na Bíblia, porque isso ficou oculto aos olhos de muitos por séculos. Né? Mas quando
Jesus Cristo surgiu, né, quando Jesus Cristo veio, quando ele morreu na cruz, depois os discípulos entenderam que era necessário. Naquele momento, enquanto Jesus Cristo ainda não havia ressuscitado, enquanto Jesus Cristo ainda não havia explicado para eles as Escrituras, eles não tinham entendido que era necessário que o Messias morresse na cruz para os nossos pecados e ressuscitasse no terceiro dia para a nossa justificação. Continuando, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então Jesus perante o Sinédrio, ele não se defendeu. Jesus perante Pôncio Pilatos, ele não se defendeu das suas acusações, nem tentou ser liberto. Falou assim, não, eu tenho uma defesa para apresentar a meu respeito. Então, como cordeiro, então aqui, a visão do cordeiro, como cordeiro ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, isso é um julgamento injusto. E de sua linhagem, Jesus Cristo vem de uma linhagem real. Quem dela cogitou, isso é, quem da linhagem de Davi cogitou que um descendente seu iria morrer dessa forma, como se fosse um perverso, morrer de forma humilhante, de forma assim torturante numa cruz. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então está muito claro para nós, que temos a revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele realmente morreu na cruz. Isso é muito claro para nós o porquê que ele morreu na cruz. Não foi porque simplesmente resolveram prendê-lo e resolveram que ele devia morrer de forma humilhante, mas ele ia sofrer tudo por causa dos nossos pecados, no nosso lugar. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Então, Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, mas com o rico esteve na sua morte. Ele foi ali colocado no sepulcro esqueci agora o nome dele, desculpa. Nicodemos e... Perdão, já eu lembro, tá bom? Ele foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. Eu estava na cabeça com José, mas estava na dúvida. Será que foi José? Mas sim, José de Arimateia, tá bom? Então ele foi colocado num sepulcro de alguém rico. José de Arimateia tirou Jesus da cruz, pediu para Pilatos para pegar o corpo de Jesus e colocou no seu próprio sepulcro que ele havia aberto numa rocha, ali no jardim, ali perto do Gólgota, tá bom? Do Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Então, ele com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, quando Jesus estava ali no Getsemane, que ele orou por 3 vezes, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Está escrito que apareceu um anjo, só no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, aparece esse detalhe, que apareceu um anjo ali e o consolava, e o confortava. Muito provavelmente, a Bíblia não diz, e como a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas eu creio que o anjo devia estar lembrando para ele, Isaías 53, olha, você verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e você ficará satisfeito. Então, Jesus, o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus não seria simplesmente ele receber o nome que está acima de todo nome, como diz lá em Filipenses 2, a recompensa por Jesus Cristo ter sido obediente até a morte cruz, e por ter se humilhado e tendo assumido a forma de servo. Não, mas ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, isso é, as vidas salvas. Que o plano de Deus, lá em Romanos 8, é que Deus tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, Jesus olhou para os seus irmãos, aqueles que viriam a se tornar seus irmãos, nós, e uma grande família para o seu Deus e Pai. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, isso é, com os vencedores, aquele que vencer, aquele que chegar até o fim, Jesus vai repartir a sua herança também. O seu despojo é quando ele vence uma guerra, mas vai repartir o seu despojo, vai repartir a sua herança conosco também. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É impressionante esse capítulo, impressionante o que Isaías enxergou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Mas Isaías também viu o leão da tribo de Judá destruindo os seus inimigos. Isaías 31, 4 a 9,
Fala assim, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Isso é, o Senhor descerá como um leão, para guerrear contra os seus inimigos, e não haverá quem o espante, não importa a quantidade de exércitos que se ajuntarão contra Jesus Cristo, lá em Apocalipse 19, Jesus Cristo descerá dos céus para pelejar como um leão, e não haverá inimigo, não haverá exército inimigo que possa, com ele. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará Jerusalém, protegê-la, salvá-la, poupá-la e a livrá-la. Convertei-vos, pois, ao filho de Israel, aquele de quem tantos vos afastastes. Pois naquele dia cada um lança fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria... É que aqui, deixa eu explicar uma coisa. Quando Isaías profetiza, não somente Isaías, mas muitas profecias na Bíblia, tem profecias que elas já aconteceram e que elas vão acontecer novamente. Então, por exemplo, a restauração de Israel. Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes ao longo da história. A última vez que isso aconteceu foi em 1948, quando Israel voltou a ser um país, quando Israel voltou a ter ali um território. Então, aqui é uma profecia dupla, digamos assim. Eu diria que é uma profecia do Senhor pelejando contra a Síria, mas também do Senhor pelejando lá em Apocalipse 19. Então, eu quero que os irmãos entendam que muitas profecias, elas vão ter um cumprimento duplo, ou recorrente, ou múltiplo, como você quiser falar. E muitas coisas Deus vai falar no natural, mas tem coisas espirituais por trás, tem verdades espirituais por trás, eu vou explicar também daqui a pouco para vocês, tá bom? Então a Síria cairá pela espada não de homem, a espada não de homem a devorará, e fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Então quando a Síria veio contra Jerusalém, Deus falou para o rei Ezequias, que a Síria não iria entrar em Jerusalém, nem iria lançar contra ele flecha alguma, porque o Senhor defenderia Jerusalém por amor a Davi e por amor a Jerusalém, também por amor do seu nome. Então Deus falou assim, ele não lançará, não virá contra você nem com espada, nem com flecha. E naquela noite, o anjo do Senhor percorreu ali o arraial dos assírios e matou 185 mil dos soldados da Síria. E quando eles acordaram no dia seguinte, havia uma multidão de mortos, e eles fugiram dali, e que nem foi profetizado também por Isaías, o rei da Síria, quando ele voltou para sua terra, ele foi morto pelos seus dois filhos, por dois seus filhos. Então assim, era essa profecia do Senhor guerreando como um leão sobre o Monte Sião se aplicou nos dias da Síria, mas também vai se aplicar lá em Apocalipse 19, quando Jesus Cristo descer do céu, montado num cavalo branco junto com o exército celestial, tá bom? Esse versículo de Isaías 11, de 1 a 5, eu vou usar ele mais para frente, tá bom? Então aqui fala assim, que Jesus ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, matará o iníquo, o anticristo. Isso aí eu vou mostrar mais para frente também. Isaías 66, 15 e 16, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que Isaías, ele profetiza tanto Jesus como o cordeiro, quanto Jesus como o leão da tribo de Judá, que desce sobre o Monte Sião, peleja pelo seu povo, peleja contra os seus inimigos. Então, só que as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, elas têm esses dois lados. De um lado, profetiza sobre a primeira vinda, Jesus Cristo como cordeiro. E, por outro lado, profetiza Jesus como leão, vindo para tomar vingança contra os seus inimigos. E os próprios discípulos de Jesus achavam que era isso que Jesus ia fazer, porque quando Jesus ressuscita e aparece para eles, e depois quando Jesus está lá naqueles 40 dias com eles, em Atos capítulo 1, nos últimos momentos, os discípulos perguntam para o Senhor, Senhor, é agora que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde para ele, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até os discípulos de Jesus estavam esperando ele como leão. Os dois discípulos, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, se eu não me engano, eles conversando com Jesus, Jesus pergunta assim,
por que vocês estão abatidos? Eles falam assim, será porventura que você é o único que esteve em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus pergunta assim, só para ver a resposta deles, quais acontecimentos? O que aconteceu com Jesus, que era varão poderoso, profeta em obras e palavras, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. Mas agora já é o terceiro dia, desde que ele morreu, mas está certo que algumas mulheres disseram que ele está vivo. Então, os discípulos de Jesus também esperavam Jesus como leão, eles ainda não tinham entendido as profecias de Jesus Cristo como cordeiro, tá bom? Então, Isaías 66, 22, 24, eu também vou usar mais para frente. Fala assim, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, aqui está falando dos últimos tempos. Então, só para deixar claro que Jesus Cristo vindo como leão, descendo ali em Apocalipse 19, para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta, contra os exércitos das nações, é final dos tempos, tá bom? Então, aqui vai falar muito a respeito de Jesus como servo do Senhor em Isaías. Então, aí eu coloquei outras pessoas que são citadas como servos do Senhor no Antigo Testamento. Então, Jesus é o exemplo do servo do Senhor. Moisés também é citado como servo. A palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. E Jesus Cristo é considerado de tanto maior honra do que Moisés, porque maior do que o servo é aquele, maior do que o servo que serve na casa é aquele que estabeleceu a casa, mas Moisés é chamado de servo. Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó? Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, também é chamado de servo por Deus. Jacó e Israel também são servos de Deus. Isaac também é servo de Deus, eu não coloquei aqui, mas Isaac também é servo de Deus. Caleb, Deus fala assim, meu servo Caleb. Davi é chamado por diversas vezes de meu servo. Todos os profetas, Deus fala assim, meus servos, ou seus servos os profetas. Até Nabucodonosor Deus chama de meu servo. Ciro II Deus chama de meu servo. E os estrangeiros que se converterem ao Senhor e passarem o amar também serão chamados de seus servos. Então aqui no Antigo Testamento, esses são os servos do Senhor. Mas que eu quis colocar aqui para dizer que em Isaías, por diversas vezes, Jesus Cristo é chamado de o servo do Senhor. Você pode voltar, por favor? Obrigado. Então, agora eu vou, de fato, começar a quarta aula, até eu queria ter terminado isso até a aula 2. Então, eu quero voltar nesse slide aqui, que eu falei para os irmãos que eu ia colocar as referências. Eu não coloquei as referências nesse slide, porque eu coloquei as referências em diversos slides mais para frente, e vocês vão ver a partir de agora, tá bom? Então, Isaías denunciou os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo, os pecados do rei, dos sacerdotes e até dos profetas. Os profetas que profetizavam falsamente, os sacerdotes e os juízes que aceitavam suborno. Então, era grande a corrupção do povo, mas principalmente o pecado de idolatria. O pecado de idolatria vai ficar muito claro no livro de Jeremias, no livro de Oséias e no livro de Ezequiel. Oséias é contemporâneo a Isaías, tá? E Jeremias e Ezequiel são posteriores. Isaías profetizou o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a glória de Jesus Cristo. Isaías profetizou a salvação dos gentios, talvez mais do que todos os outros. Salmos vai falar muito também. Isaías profetizou a destruição do anticristo por Jesus. Isaías profetizou sobre João Batista. Isaías profetizou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, cativeiro na Babilônia, o retorno do cativeiro, reedificação do templo, reedificação de Jerusalém, repovoamento da mesma. Isaías profetizou a destruição da Babilônia por Ciro. Nominalmente, Deus chama Ciro pelo nome, 2 séculos talvez antes de Ciro efetivamente fazer isso. Ciro, o rei medo-persa. Isaías profetizou o juízo de Deus contra as nações nos dias da Síria e nos dias da Babilônia e no final dos tempos. Isaías profetizou a ressurreição dos mortos. Isaías revela como Satanás caiu. Isaías é um dos profetas mais citados do Novo Testamento, no Novo Testamento, se não for o mais citado. Obviamente que o livro dele é grande também, mas, por exemplo, Jeremias também é grande e mesmo assim não é tão citado. Pronto, aqui está a linha do tempo que eu tentei fazer para vocês. Então, tentei contextualizar aqui onde está o profeta Isaías. Então, Isaías, ele vive num período que ele vê o final do reino de Israel, do reino do norte, que foi conquistado pela Síria. Ele vê a Síria vindo contra o reino do sul, mas que nem eu já falei, nos dias do rei Ezequias, Deus não deixou a Síria conquistar Jerusalém. A Síria conquistou várias cidades de Judá, mas Deus não permitiu que ela conquistasse completamente. Então,
Isaías profetizou, eu coloquei assim, Isaías, revelações e profecias, né? Porque tem coisa que é revelação, não é profecia. Por exemplo, a queda de Satanás, ali na esquerda, né? Então, aquelas reticências ali na linha do tempo significa assim, olha, muito tempo antes, ou muito tempo depois, ou certo tempo depois, tá bom? É óbvio que não dava para fazer em escala. Por exemplo, a queda de Satanás, provavelmente ela acontece antes de Gênesis 1. Né? A Bíblia não fala quando, mas aqui em Isaías capítulo 14, nós vamos ver por que ele caiu. E Ezequiel 28, nós vamos ter mais informações também. Isaías 6, ele viu o trono de Deus. Isaías, ele profetizou para Israel, profetizou para Judá, profetizou que a Síria viria, né, contra Israel, viria também contra Judá. Isaías profetizou a queda da Assíria, Isaías profetizou contra as nações, né? Tem nações que Deus iria destruir, tem nações que Deus iria causar uma destruição parcial, depois iria restaurar. Por exemplo, Edom, Deus chama Edom de povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Né? Então você tem assim povos que Deus destinou para destruição, né, por causa dos seus pecados, ou alguns que Deus falou assim, olha, eu vou te destruir, mas eu vou deixar alguns, depois eu vou restaurar. Por exemplo, Isaías tem uma revelação sensacional de que tanto o Egito quanto a Síria se converteriam ao Senhor, e junto com Israel, os três adorariam ao Senhor. Então, um dia, talvez eu fale para os irmãos em detalhes a diferença entre a escravidão do povo no Egito e aquele povo de Canaã que foi destruído. Deus não queria destruir os egípcios, Deus queria destruir o faraó, humilhar os deuses do Egito, mas Deus não destruiu o povo dos egípcios, mas Deus disse que queria destruir os povos de Canaã. Então, é como se Deus preferisse Israel escravizado no Egito do que convivendo com os povos de Canaã e aprendendo as suas práticas. Né? Por exemplo, lá no Egito não fala que eles sacrificavam os seus filhos aos deuses, mas em Canaã sacrificavam. E muitas outras abominações os cananeus faziam, que provavelmente os egípcios, né, mesmo ali sendo ali o símbolo do mundo, do pecado, não cometiam. Então, o povo de Canaã fazia tanta abominação que é como se Deus falasse, olha, eu prefiro, Israel, deixar você cativo no Egito, até que se encha a medida da iniquidade dos amorreus, até que eu resolva destruir por completo os amorreus, e eu vou trazer para você, para essa terra, você vai destruir eles por causa da iniquidade deles. Então, Deus preferia Israel preso, escravizado no Egito, do que aprendendo os pecados de Canaã e convivendo no meio daquele povo, tá bom? Mas aqui tem uma revelação sensacional, então, de que Deus iria converter o Egito, converter a Síria, e junto com Israel, os três seriam uma bênção e adorariam ao Senhor e trariam ofertas ao Senhor. Então, Deus tem, através de Isaías, profetizou, né, sobre as nações, que elas seriam destruídas pela Síria, depois conquistadas pela Babilônia, depois Deus traz juízo contra a Síria, depois Deus traz juízo também contra a Babilônia. Deus diz que Ciro iria conquistar a Babilônia, que Ciro iria libertar o povo de Deus do cativeiro. Então Isaías viu o cativeiro também, Isaías viu a destruição do templo, Isaías viu a destruição de Jerusalém, e mais para frente Isaías viu a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém, e o retorno dos povos, do povo de Deus lá do cativeiro. Isaías profetizou o nascimento de Jesus, Isaías profetizou o ministério de João Batista, Isaías profetizou o ministério de Jesus sobre a terra, Isaías profetizou a incredulidade dos judeus, Isaías profetizou a morte do Cordeiro, né, a crucificação do Cordeiro. Isaías profetizou a ressurreição de Jesus também. Isaías profetizou a salvação dos gentios, nós, inclusive. Eu coloquei ali em verde, ali, 2021. Né? Então, tem profecias de Isaías que é como se fossem flechas que estão passando por cima da nossa cabeça, né, digamos assim, e estão indo lá para o futuro, que ainda não chegaram, ainda não aconteceram. Né? Eu coloquei ali a destruição do anticristo, a vinda de Jesus como um leão. Isaías profetizou sobre o milênio, né, que nós vemos lá em Apocalipse 20. Isaías profetizou sobre o inferno, né, óbvio que o inferno também vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, mas tem um trecho ali no final de Isaías, né, que Jesus cita isso, eu vou mostrar para vocês. Isaías profetizou sobre novos céus e nova terra. Então Isaías profetizou muita coisa, né? O livro de Isaías, ele é muito rico, ele é muito complexo, né? Mesmo em 2 aulas eu não vou conseguir dar todo o conteúdo do livro, né? Então eu vou tentar focar aqui nas principais partes. E eu separei esse versículo aqui, Isaías 42, 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então, muitas profecias de Moisés, por exemplo, Deuteronômio 4, estavam se cumprindo, ou já tinham se cumprido, né? O povo entrando na terra prometida, o povo se desviando do Senhor, adorando os ídolos, Deus castigando eles, Deus levando o povo para o cativeiro. Então, ali em Isaías 42, provavelmente, o reino do norte já havia sido destruído,
parte do povo já havia sido levado para o cativeiro da Assíria. A Síria tinha trazido outros povos para morar em Israel, na terra do norte. Houve ali um cativeiro, um pequeno cativeiro do povo levado para a Síria também, e ainda viria o cativeiro da Babilônia. Então, muitas das profecias já haviam se cumprido, e Deus está falando assim, agora eu vou anunciar profecias novas para vocês. Isaías, então, vai mais longe do que Moisés até enxergou. Né? Moisés falou até Jesus. Né? Moisés falou assim, Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e todo aquele que não der ouvidos a esse profeta morrerá. Né? Eu coloquei isso na aula passada, tá bom? Então, agora vamos para as referências, né, de tudo isso. Obviamente, eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça e olhando os próximos slides, mas é meio difícil. Né? Se você não tiver 2 monitores na sua casa, ou ver na televisão e ver no celular, fica meio difícil e eu não consigo reproduzir essa imagem nos próximos slides, tá bom? Mas tente lembrar, assim, mais ou menos dessa linha do tempo e vamos ver agora nos detalhes. Então, Isaías viu o trono de Deus, Isaías 6, de 1 a 7, eu vou ler só essas partes em amarelo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu separei algumas outras passagens, alguns outros profetas, alguns outros homens de Deus que viram o trono de Deus também, tá bom? Então eu vou deixar isso como referência, não vou entrar em detalhe, né? Tem muito material ainda para passar aqui com vocês. Então Daniel viu o trono de Deus, Ezequiel viu o trono de Deus, o profeta Micaías viu o trono de Deus, e lá em Apocalipse, João viu também o trono de Deus. E a boa notícia para vocês é que um dia nós todos estaremos diante do trono de Deus também. Né? Talvez alguns irmãos privilegiados já tenham tido alguma visão do trono de Deus. Eu nunca vi, tá bom? Nunca tive nenhuma visão, mas um dia todos nós estaremos em pé diante do trono do Senhor e diante do Cordeiro. Estevão viu o trono de Deus também, está implícito, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Deus Pai no trono, Jesus Cristo quis ficar em pé ali para receber a Estevão, uma honra. Né? Quais são os pecados de Israel e de Judá? Por que Israel e Judá foram destruídos? Eu já expliquei, né, em todas as aulas do Antigo Testamento que eu dei, né, nos módulos 1 e 2, que o principal pecado que levou Israel e Judá à destruição foi o pecado da idolatria. E nós vamos ver no livro de Oséias e no livro de Ezequiel, que nem eu comentei também, e no livro de Jeremias, nós vamos ver isso, é que eu já citei antecipadamente, que Deus compara o pecado de idolatria a uma mulher casada que se prostitui. Não é simplesmente uma mulher que está adulterando, uma mulher casada que adultera, não, ela está se prostituindo. E lá em Ezequiel vai falar assim, olha, as prostitutas, elas recebem, né, pelo seu trabalho, digamos assim, mas você é pior do que as prostitutas, porque você dá os meus tesouros para os seus amantes, você dá os meus tesouros para os povos ao redor. Então, você sacrifica aos deuses dos outros povos e você dá presentes para eles, para que eles venham até vocês. Então, Israel e Judá, vocês vão ver, né, nesses livros, desses profetas que eu falei, o pecado deles de idolatria foi o que os levou principalmente à destruição. E o pecado de idolatria, ele viola diretamente o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então, a partir do momento que o povo viola o primeiro mandamento, que eles passam a ter outros deuses diante do Senhor, é só uma questão de tempo, até eles violarem todos os outros mandamentos do Senhor. Então, eles começam com o pecado de idolatria, e do pecado de idolatria, né, que é o pecado de prostituição espiritual, eles vão para muitos outros pecados, pecados de homicídio. Né? Então, matar sangue inocente, por exemplo, rei Acabe, lá no Reino do Norte, em Israel, matou Nabote para ficar com a sua vinha. Né? Então, matou sangue inocente, né? Nabote não fez nada contra ele, derramou sangue inocente, oprimiu o órfão, a viúva e o estrangeiro. Cada um cometia adultério com a mulher do seu próximo. Né? Os profetas usavam de falsidade, profetizavam falsamente, adivinhavam por suborno. Os sacerdotes também eram corruptos, os juízes também aceitavam suborno para deturpar a justiça. Né? Então, são muitos os pecados, mas todos eles decorrentes do quê? De perderem o temor ao Senhor, de abandonarem o Senhor e se voltarem para os ídolos. E aí o que Deus fala através de Isaías 5,13 ali? Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, o meu povo não entende, né? Ele vai falar ali, desculpa, eu pulei ali o Isaías 1, 2, de 2 a 4 e também o versículo 9, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende.
Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás, voltaram para o Egito. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Lá em Ezequiel, nós vamos ver Deus falando assim, olha, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da sua iniquidade e foram colocados como exemplo para todos aqueles que querem viver de forma ímpia. Aí Deus vai falar assim, Israel fez pior do que Sodoma e Gomorra. E Judá, que viu que Israel foi destruído, Israel foi destruído em 722 anos antes de Cristo, pela Síria. Judá sobreviveu, digamos assim, até 586. Judá viu que Israel foi destruído. Judá ouviu porque Israel foi destruído. Ele ouviu os profetas falando. E ainda assim ele foi lá e fez pior. Então Deus fala assim, parabéns, Judá e Israel. Vocês, pelos seus pecados, justificaram as suas irmãs, Sodoma e Gomorra, isso é, elas estão limpas do pecado delas, por causa do pecado de vocês, que vocês conseguiram fazer pior do que elas. E eu vou te dizer algo ainda pior, nos dias de Jesus Cristo disse, se no meio de Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os sinais que no meio de vocês fizeram, Sodoma e Gomorra teriam permanecido até hoje. Então aquela geração de Jesus, que não era idólatra, não tinha ídolos, não era idólatra no sentido assim, eles não adoravam a ídolos. Mas Jesus falou assim, vocês são piores que Sodoma e Gomorra, porque não creram em mim. Vocês não creram naquele que foi enviado pelo Pai. Então o pecado daquela geração de Jesus, eles tinham uma idolatria dentro do coração deles, não era uma idolatria exterior, mas eles tinham seus ídolos dentro dos seus corações, eles tinham o seu ídolo de como deveria ser o Messias. Falaram assim, nós não queríamos um Messias que nem esse, nós queremos um outro Messias. Fizeram um ídolo no seu coração, rejeitaram a Jesus. Jesus falou assim, vocês são piores que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. Porque se no meio de Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres que no meio de vocês fizeram, eles teriam permanecido até hoje. Tá bom? Então, Isaías profetizou, olha, se Deus não tivesse, pela sua misericórdia, deixado alguns descendentes para nós, nós teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra, isso é, teríamos sido completamente exterminados, mas óbvio que Deus tinha um plano para com Israel, Deus tinha um plano para com a descendência de Davi, de que viesse o Messias. Então, Isaías 59:3, Isaías 57:13, antes, nós vemos isso no livro de Juízes também. Então, o povo lá em Juízes já tinha caído na idolatria, o povo vem e clama ao Senhor por causa da opressão dos midianitas, dos filisteus, e Deus fala assim, vocês viraram as costas para mim, vocês resolveram servir aos ídolos, os teus ídolos que te livrem, clamem a eles, se vira agora. E Isaías 57, Deus volta aqui a falar, olha, quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livra. Então, novamente, abandonaram o Senhor, novamente se voltaram para os ídolos. Eu não tive tempo de colocar os slides, nem de mostrar aqui para os irmãos, mas Deus está indignado, eu comentei na aula passada, de ser comparado com os ídolos, de ser comparado com as obras das mãos de homens, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas precisam que alguém os carregue, têm mãos, mas não podem fazer nada. E Deus fala assim, vocês querem me comparar a isso? Vocês querem me comparar a um pedaço de madeira? Vocês querem me comparar a um pedaço de pedra que foi esculpido por um homem, que se faltar o alimento para ele, ele desfalece? Você quer me comparar a alguma coisa que foi feita pelas obras da mão de um homem? Então Deus está indignado por causa do pecado da idolatria. E lá em Isaías 59:3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, que nem eu comentei, começa com o pecado de idolatria, e vai para tudo que é tipo de pecado, que nem eu comentei também em aulas passadas, eles chegaram a sacrificar seus próprios filhos aos ídolos. Lá em Jeremias nós vamos ver, Deus falando assim, olha, eles sacrificaram seus filhos aos ídolos, depois vieram prestar culto a mim. Eles fizeram um negócio desse, isso nunca me passou pela mente, eu nunca pensei, não que Deus, pela sua onisciência, não viesse, mas assim, nunca me passou pela mente, falar assim, olha, sacrifiquem seus filhos a Deus e depois venham aqui ainda por cima e me servir. Então Deus está indignado com esses pecados, e por causa disso, e porque o povo não entende a palavra de Deus, o povo não entende o que os profetas estão falando, o povo seria destruído, o povo seria levado para o cativeiro. Foi levado para o cativeiro porque lá Deus sararia o povo das suas idolatrias, lá o povo ficaria até que morresse, também 1 ou 2 gerações, lá no cativeiro da Babilônia. E assim, de fato curou. Quando o povo volta
do cativeiro junto com Zorobabel, não é mais um povo idólatra. Mas pouco tempo depois, né, nós vemos nos dias de Neemias e nos dias de Esdras que o povo tinha caído novamente no pecado de se casar com mulheres estrangeiras, que foi onde começou o pecado do povo lá no deserto. Né? O povo já tinha pecado, né, com relação ao bezerro de ouro, né? Mas depois que Deus limpou o povo ali daquele pecado, mais para frente, no final do livro de Números, Balaão ensina Balaque, rei dos Moabitas, a armar cilada contra os israelitas, fala assim, olha, se vocês não fizerem eles caírem na prostituição, na idolatria, vocês não vão poder lutar contra eles, Deus vai defendê-los, mas se vocês fizerem eles voltarem as costas, se vocês fizerem com que eles se prostituam com as mulheres de vocês, e se prostituam com seus ídolos, aí Deus mesmo vai pelejar contra eles, Deus mesmo vai querer destruí-los, né? É por isso que Deus manda depois também matar o profeta Balaão. Tá bom? Então, o povo voltou a começar a se juntar com outros povos. Nos dias antes até dos dias de Esdras e Neemias. Então, aqui a profecia sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Então, voltando, né? O profeta Isaías, ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, ainda iam ter muitos reis até que, de fato, Jerusalém viesse a ser destruída, né? Talvez mais uns 200 anos, uns 100 e poucos, 150 anos, talvez. Mas ele, pelo Espírito Santo, ele profetiza, não te enfureças tanto, Isaías 54, de 9 a 11, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Jerusalém ainda não estava deserta, as cidades ainda não haviam sido destruídas, o templo ainda não havia sido queimado. Então, Isaías já está profetizando o que aconteceria. Aí, Isaías 63, 3 a 6, aquela parte em amarela, voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Isso é, profetizando, Jerusalém será destruída, o templo será destruído. Porém, Isaías também profetizou, né, Deus falou através de Isaías que o templo seria reconstruído, e a cidade também seria refundada, aquela parte em amarelo. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo de Ciro, ele é meu pastor. Ciro, o rei medo-persa, que viria conquistar a Babilônia, né, alguns séculos depois. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isso é, Jerusalém não havia sido ainda destruída, o templo ainda não havia sido destruído, o povo ainda não havia sido levado para o cativeiro. Isaías profetizou a destruição de ambos, o retorno do cativeiro, mas tem uma outra passagem que vai falar, e profetiza que Jerusalém seria reedificada, foi reedificada nos dias de Neemias, e o templo seria refundado, seria reconstruído, isso aconteceu nos dias de Zorobabel. O nascimento de Jesus, então vamos falar mais de Jesus agora. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui, se você olhar o contexto do capítulo 7, né, o rei Acás, rei de Judá, ele estava com medo, porque o rei de Israel tinha se juntado com o rei da Síria para vir atacar a Judá. E Deus estava falando assim para ele, através do profeta Isaías, apesar de Acás ser um rei terrível, Deus está falando através do profeta Isaías, fica tranquilo que eu vou livrar essa cidade do rei da Síria e do rei de Israel. Agora pede para o Senhor um sinal de que eu vou fazer isso. E ele fala assim, não tentarei o Senhor meu Deus. Aí Deus fica bravo. Deus está falando, pede um sinal, e ele está falando, não vou pedir um sinal. Então, aí fala assim, então o Senhor mesmo dará um sinal para vocês, mas é interessante que Acás perdeu a chance de pedir um sinal para o Senhor. Mas quando Deus responde qual sinal ele vai dar, ele não dá mais um sinal para os dias de Acás. Ele dá um sinal de séculos para frente. Né? Então eu lembro, se não me engano é 1 Pedro, né, que eu li para vocês na aula passada, que Isaías, por exemplo, profetizou a respeito de Jesus por causa do Espírito de Cristo que nele estava, e está escrito que eles não profetizavam para si mesmos, mas para nós, né, para os quais o final dos tempos estava chegando. Então, quando Isaías profetiza isso, Acás perdeu a chance de pedir um sinal para ele, para os seus dias. Então Deus fala assim, então eu vou dar um sinal. Mas não quer dizer que esse sinal seria para aqueles dias. Tanto que você vê na história que segue, que não houve ninguém chamado Emanuel que nasceu naqueles dias de Judá, nem naqueles dias, nem nos dias posteriores. E nem que nasceu de uma virgem, ainda por cima. É que virgem, alguém poderia argumentar que virgem aqui também significava jovem. Né, que naquele tempo, toda jovem praticamente era virgem, entendeu? Então alguém poderia argumentar, não, está falando de uma virgem, mas é uma jovem. Não, mas lá no Novo Testamento nós vemos claramente,
né, o nascimento virginal, né, de Jesus Cristo a partir de Maria. Né? Maria fala para Gabriel, para o anjo Gabriel, como que eu vou ter um filho se eu não tenho relacionamento com homem algum? O Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com suas asas. E o poder do Altíssimo, né, te envolverá, e também por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque o Espírito Santo gerará isso em você. Então essa profecia de Isaías é citada lá nos Evangelhos, né, porque a Virgem, chamada Maria, de fato teve um filho e foi grávida do Espírito Santo, não foi grávida de José, ela não havia ainda coabitado, né, com José, diz a palavra do Senhor. Mas sobre o nascimento de Jesus, Isaías 9, 6, 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha só que esse menino que haveria de nascer não é um menino comum. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então olha só que sensacional, não é uma criança qualquer que vai nascer. Não é um descendente qualquer da linhagem de Davi que vai nascer, é um descendente especial, que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então não houve nenhum descendente de Davi, até os dias do cativeiro da Babilônia, nem depois, né, até os dias de Jesus, que recebesse todos esses títulos, que recebesse todas essas honrarias, ou que o Espírito do Senhor estivesse sobre ele de tal forma, tá bom? Então, óbvio que para nós é muito claro, nessa profecia de Isaías também é citada lá no Novo Testamento, com relação a Jesus Cristo. O ministério de João Batista, então Isaías profetizou sobre, assim, tirando Jesus Cristo, tirando as nações, né, que é uma profecia mais genérica, Isaías profetizou especificamente sobre João Batista. Olha que honra, né? João Batista foi profetizado no Antigo Testamento. Eu coloquei ali 2 outras passagens de Malaquias também, que são profecias sobre João Batista. Isaías profetizou sobre Jesus, sobre João Batista e sobre Ciro, sendo que de Ciro ele chama pelo nome. Tá bom? Então, olha só o que Isaías profetizou a respeito de João Batista. Voz do que clama no deserto. Né? Então, João Batista, o ministério de João Batista foi no deserto da Judéia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, no deserto, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Está falando das nossas vidas. Né? Aquilo que é torto na nossa vida seria retificado, aquilo que é escabroso, né? Aquilo que é irregular, aquilo, né, pedrinhas pontiagudas seriam aplanadas, todo monte, toda soberba seria nivelado, né? Todo vale seria aterrado, né? Toda baixa estima. Né? Então, assim, Deus iria endireitar a nossa alma. Né? É isso que está falando aqui. Né? Tirar a soberba, tirar a baixa estima. Então, tirar o excesso de autoestima, tirar a baixa estima, endireitar os nossos caminhos tortuosos, né? E aplanar os nossos caminhos escabrosos. Aí, só para citar ali Malaquias, né? Vejam só que Malaquias confirma o que Isaías diz, né? Malaquias é posterior. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, o ministério de João Batista é o quê? Preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista fala assim, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o ministério de João Batista é assim, arrependam-se, não por causa de mim, mas por causa daquele que vem depois de mim. Arrependam-se, porque quando ele passar por aqui, ele quer encontrar em vocês um coração quebrantado, contrito, ele quer encontrar em vocês frutos dignos de arrependimento. Ainda Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, eis que eu enviarei diante de vocês, meu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E eu coloquei a passagem de Mateus, em que Jesus dá a entender que essa passagem, essa profecia de Malaquias está se aplicando a João Batista. Tá? Então, quando perguntam para João Batista, és tu Elias? Ele respondeu assim, não sou. Né? E aí eu não vou entrar em questão lá, não vou entrar agora em refutar a doutrina de reencarnação, né? Porque eu estou falando aqui para vocês que creem na palavra de Deus. É óbvio que João Batista fala assim, eu não sou. Né? Como se os judeus estivessem perguntando, você por acaso é o profeta Elias? Como se fosse talvez uma reencarnação, ou você é Elias que desceu do céu? Não, eu nasci de Zacarias e Isabel, não tem nem como Elias ter descido do céu. E ele fala assim, eu não sou o profeta Elias, não sou o profeta, eu não sou o Cristo, quem é você então? Aí ele cita a profecia de Isaías. Mas quando Jesus fala que João Batista era Elias, nesse sentido assim, com relação ao ministério. O ministério dos dois no deserto, pregando o arrependimento, pregando que o povo se voltasse para Deus, tá bom? Mas está escrito assim, então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, porque os discípulos perguntam para Jesus a respeito da profecia de Malaquias, e Jesus responde como se estivesse falando de João Batista, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista.
O ministério de Jesus, agora são vários slides. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus ouvidos, segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Eu separei agora esse trecho, porque essa primeira parte que eu coloquei em amarelo, isso é para a primeira vinda de Jesus. Agora, esse trecho aqui que está diferente é para a segunda vinda de Jesus. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o norte de Israel. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então aqui, no Novo Testamento, nós vimos o cumprimento dessa profecia pelo fato de Jesus ter ido morar em Cafarnaum, nos confins ali de Zebulon e Naftali. Então isso aqui se cumpre com Jesus indo morar lá no norte de Israel, uma terra que a princípio estava esquecida, digamos assim, diante de Deus, desprezada diante de Deus. No fim dos tempos seria gloriosa, por causa do ministério de Jesus, principalmente ali na região da Galileia. Aí Isaías 11, de 1 a 5, eu tinha comentado, eu vou citar de novo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Não, desculpa, eu acho que eu dupliquei, desculpa, eu dupliquei essa parte. Não era para estar assim, tá bom? Vamos continuar. Isaías 42, de 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, mais para frente, eu tenho um slide sobre a salvação dos gentios, e esse é um dos versículos que eu escolhi. Então, aqui está falando o seguinte, olha, que Jesus Cristo, o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, no batismo de Jesus, Deus Pai falando assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, ele promulgará o direito para os gentios, ele pregará a salvação para os gentios também. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Isso também é citado lá no Novo Testamento. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isso é, os gentios, os povos de terras longínquas, aguardando a salvação do Senhor, aguardando os judeus rejeitarem a Jesus, que nem o pastor Chore até comentou, lá em Romanos, está lá em capítulo 9 e capítulo 11, a rejeição dos judeus fez com que abrisse a salvação para os gentios. Então, os gentios aguardando a promulgação da palavra do Senhor, da palavra de Jesus Cristo. Não desanimará, já falei, perdão. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, falando para Jesus, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Estou aqui muito claro, ministério de Jesus, salvação do povo de Israel, salvação do povo judeu, salvação dos gentios, salvação para toda a terra. E eu sublinhei essa passagem porque lá em Hebreus vai falar que Jesus Cristo é mediador de uma superior aliança, aliança que Deus havia feito através de Moisés. Tá bom? Então aqui fala especificamente, explicitamente, você é mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, tanto o cativo de Satanás quanto o cativo do pecado, e do cárcere os que jazem em trevas, aquele endemoniado gadareno, por exemplo. Essa passagem de Isaías 8,18, eu gosto muito dela e tem uma revelação interessante, porque Hebreus, quando fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque tanto aquele que nos santifica, Jesus, como nós dois, nós e Jesus, a gente vem de Deus Pai, ele cita essa passagem aí, só que ele só cita uma parte. Mas eu gosto também da outra parte. Então, Hebreus vai citar assim, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Então, por isso que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque tanto ele como nós viemos do Pai, a partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo. Mas olha só a continuação de Isaías 8,18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. É como se Deus Pai tivesse separado para Jesus pessoas que ele iria curar. Então, pessoas que Deus Pai separou para Jesus fazer os seus sinais e as suas maravilhas. Olha, filho,
Eu vou deixar aqui uns leprosos, uns 10 leprosos para você curar. Eu vou deixar aqui um cego de nascença, aqui em João 9. Aqui em João 5, vou colocar um paralítico que está há 38 anos dessa forma, para que então Deus deixou israelitas, né, e irmãos, né, para Jesus, mas também pessoas para que Jesus fizesse os seus milagres. Isaías 61, passagem muito conhecida, louvor da Asaf Borba. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O começo dessa passagem, Jesus também leu ali na sinagoga, ou de Nazaré, ou de Cafarnaum. E Jesus falou assim, hoje se cumpriu essa passagem, esse trecho da Escritura. Tem muitas outras passagens aqui sobre o ministério de Jesus, nesse material já está com vocês, né? Fica aí para referência, eu vou pular aqui para poder avançar. Então tem muitas coisas lindas, é sensacional, né, o que Isaías profetiza a respeito do ministério de Jesus. Isaías profetizou que os judeus não creriam em Jesus, né? Isaías 53:1, primeiro aquela passagem mais curtinha, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí, voltando para a passagem de cima de Isaías 6. Quando Isaías vê o trono de Deus, e quando Deus fala, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a mensagem que Isaías haveria de pregar. Então disse Deus Pai, né, disse Deus, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então essa passagem ela é citada lá em João 12, para explicar, junto com a passagem de 53:1, para explicar por que os judeus não creram, apesar de Deus ter feito tantos milagres através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Isaías profetizou que os olhos deles fossem fechados, e os seus ouvidos ficassem surdos, e o seu coração fosse endurecido, para que eles não vissem com os olhos, ouvissem com os ouvidos, entendessem com o coração, se convertessem e fossem salvos. É como se aquela geração dos dias de Jesus estivesse condenada, né? Então não era uma geração que tinham ídolos externos, eles não adoravam imagem e escultura, eles falsamente adoravam a Deus. Eu não coloquei essa passagem, mas lá em Isaías, Deus vai falar, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse era o grande pecado daquele povo, um povo que honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Aqui sobre a rejeição, julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus, né? Então eu já citei lá quando eu falei de Jesus Cristo como Cordeiro, eu tirei da ordem, né, dos versículos para deixar nessa ordem, rejeição, julgamento, né, Jesus diante do Sinédrio, crucificação e sepultamento. E aqui Isaías profetizou a ressurreição de Jesus também, porque quando fala assim, lá em Isaías 53, 10-12, olha, Jesus verá a sua posteridade, Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ele repartirá os despojos. O que significa isso? Jesus está vivo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e agora ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. Agora ele vai repartir conosco, né, os seus despojos, né, ele despojou os principados e potestades, cravando na cruz, né, a cédula de dívida que era contra nós, né, ele despojou poderosos, ele repartirá os despojos conosco, ele verá a sua posteridade. Então, como que Jesus vai ver tudo isso? Porque ele está vivo. Ele não ficou na morte, né? O Pai o ressuscitou. E eu coloquei ali duas outras passagens, né, em Oséias e Salmo 16, né, Salmo de Davi, falando mais claramente sobre a ressurreição de Jesus. Está só para dizer que Isaías não está sozinho profetizando a ressurreição de Jesus. A salvação dos gentios, né? Eu coloquei só alguns exemplos, né, porque são muitos. Toda vez que fala assim, olha, também te dei como luz para os gentios, para ser minha salvação até a extremidade da terra, está muito claro o plano de Deus da salvação, né, daqueles que não eram do povo de Israel. Ele promulgará o direito para os gentios. E todas as vezes que vocês virem, principalmente no livro de Salmos, no livro de Isaías, olha, que os estrangeiros, os gentios, os povos longínquos, os povos das terras além do mar, olha, cantem ao Senhor, proclamem a sua glória, isso está nos convidando, né, para virmos adorar o Senhor, está falando, né, da salvação dos gentios. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 65:1,
citado pelo apóstolo Paulo, se não me engano, no livro de Romanos. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, aqui os gentios, né, procurando ao Senhor para a salvação. A destruição do anticristo, Isaías, novamente, aquele trecho de Isaías 11, de 1 a 5, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, isso é, com a palavra que sai da sua boca, matará o perverso. Esse perverso é o anticristo. Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo mostra isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O sopro de sua boca, a espada que sai da boca de Jesus, ou a sua vara, são a palavra do Senhor. Então Jesus Cristo vai descer do céu, Apocalipse 19, e vai falar assim para o anticristo, morra. Só isso, tá bom? Não tem guerra, não tem uma batalha assim, olha, os anjos estão ganhando e agora tem que levantar a mão de Jesus porque os amalequitas estão ganhando. Não, não tem nada disso, tá bom? Jesus desce do céu, Jesus fala assim, morram, e eles morrem, pronto. E agora o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, tá bom? Então Jesus Cristo matará o iníquo, o anticristo, com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse 19, sai da sua boca uma espada afiada, a sua palavra, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Salmo 2, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O restante dos mortos, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, tá bom? Então Jesus Cristo vai simplesmente falar assim, morram e os seus inimigos vão morrer. Ressurreição dos mortos, olha que lindo esse versículo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então aqui, Isaías profetizando a ressurreição dos mortos. Deus como Pai no Antigo Testamento, por 3 vezes Deus é citado como Pai no livro de Isaías. Tem lá também em 1 Crônicas, no 29 e no 17. Davi fala no 29. Deus falando no 17, é Deus falando para Salomão e profetizando sobre Jesus também. Abraão, amigo de Deus, aparece em Isaías, também é citado em 2 Crônicas. Tiago cita, e em João 15, Jesus fala, vocês são meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Sobre o milênio, tem várias passagens, mas todas as passagens que você via, assim, falando assim, olha, que Jerusalém será restaurada, os povos afluirão para ela, Jesus, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, né? Então, assim, Jesus Cristo reinando sobre a terra, vai estar falando sobre o milênio, tá bom? Novos céus e nova terra. Isaías cita por 3 vezes, para que eu estenda novos céus e funde nova terra, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, então, e aqui a passagem que eu falei que Jesus cita, então, no final do livro de Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías a respeito de novos céus, a respeito de nova terra, e fala assim, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então Isaías está profetizando algo que Jesus cita lá em Marcos capítulo 9, que eu coloquei ali embaixo. Olha, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca a tua mão direita e lança fora, porque é melhor você entrar maneta na vida eterna do que teres as 2 mãos, ser lançado no inferno de fogo, onde nem o verme morre, nem o fogo se apaga. Então, Jesus está citando ali o final de Isaías, tá bom? Então, ali eu coloquei as outras passagens, 2 Pedro cita os novos céus e a nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 5, o apóstolo João fala, vi novo céu e nova terra. Então, aquilo que Isaías profetizou, nós vemos se cumprindo aqui em Apocalipse 21. Aqui sobre a queda de Satanás não vai dar tempo de eu explicar, tá bom? Mas entenda, então, que Deus está falando para o rei da Babilônia, mas ele está personificando a Satanás. Deus em Ezequiel está falando para o rei de Tiro, mas ele está personificando a Satanás também. Aqui alguns detalhes sobre Satanás, tu eras querubim da guarda ungido, ele é dragão, ele também é serpente, isso aparece lá em Isaías, aparece em Apocalipse também, então eu vou deixar esse material para vocês e eu acabei, tá bom? Eu deixei aqui algumas coisas lindas, mas teriam muitos outros slides que eu teria que escrever para caberem assim, todas as coisas. Então, eu deixei em aberto, tá bom? Então, está em obras essas coisas lindas e muito importantes. Então, no futuro, quem sabe, eu consigo completar mais aí o material, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, aula sobre o Novo Testamento com o pastor Shuri, tá bom? Deus abençoe a tua casa. Amém. Está disposto a ser um vaso novo? Erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.
te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.